Pés como os da corça nos lugares altos, uma alegoria da jornada dos filhos de Deus que desejam viver nos lugares altos. Capítulo 2. Invasão dos temores. Grande Medrosa acordou bem cedo no dia seguinte, forte e corajosa. Seus temores se haviam dissipado e seu primeiro pensamento foi: é provável que hoje mesmo eu comece minha jornada para os lugares altos na companhia do pastor. Encantada com essa ideia, envolvida nos preparativos da viagem e sempre cantarolando, ela mal conseguiu tomar o café da manhã. Desde que a semente do amor fora plantada em seu coração, cânticos de alegria pareciam fluir do mais íntimo de Grande Medrosa. E os que melhor expressavam essa gratidão e nova felicidade eram os cânticos do velho livro usado pelos pastores enquanto guiavam os rebanhos às pastagens. Assim, enquanto se preparava, seguindo as instruções do pastor, cantava uma dessas canções. Enquanto à mesa o rei está, meu nardo sua essência exala. Aromas raros, nobres ervas, aos pés do rei vem derramar. Mui grato amor quero doar a quem tão pobre serva amou. Ó filhas de Jerusalém, eu sou morena, bem morena, da cor das tendas de Quedar, as sedas finas das cortinas de Salomão faço lembrar. No corpo trago do pecado as marcas, mas dentro de mim o amor gravado está. Não reparem minha cor, pelo sol tostada sou. Meus irmãos com preconceitos lá de casa me expulsaram, para as vinhas me mandaram como guarda, mas a vinha que é minha me impediram de guardar. Uso vestes de nobreza, sua graça derramou sobre mim sua beleza. Sou inútil, tão carente, minhas máculas não vê, ó em mim só a beleza que terei. Cantares 1, 12, 15, 5, 6. De tempos em tempos, enquanto continuava seu trabalho, o coração de Grande Medrosa agitava-se de entusiasmo, em parte pelo temor do desconhecido, mas, sempre que se recordava do espinho em seu coração, ela tremia da cabeça aos pés, com a mesma sensação de misteriosa doçura. O amor era também para ela, até mesmo para ela, a aleijadinha. E quando alcançasse os lugares altos, ela perderia seu desfiguramento humilhante e se tornaria bela. E quando a planta em seu coração estivesse prestes a florescer, ela seria correspondida no amor. Entretanto, no meio desse otimismo e doçura, a dúvida ainda surgia e sussurrava: não, isto não pode se tornar realidade. É um belo sonho e nada mais. Oh, temo que nada disso venha acontecer, dizia ela consigo mesma. Mas ao pensar no pastor, seu coração batia mais depressa e ela corria à porta ou à janela para ver se ele estava chegando. Naquela manhã, o pastor não veio. Entretanto, depois do meio-dia, aconteceu algo. Uma invasão dos seus temíveis parentes. Eles chegaram de repente, antes que ela entendesse o que estava acontecendo. Caíram sobre ela um exército de tias, tios e primos, no meio de uma balbúrdia de passos e vozoeiro. Covardia, entretanto, não estava com eles. A família dele, sabendo como ele havia sido tratado pela prima na noite anterior, aconselhou-o a não acompanhá-los. Eles estavam decididos a vencer as objeções da jovem quanto ao seu casamento com covardia. Tentariam, se possível, convencê-la a acompanhá-los de volta aos seus lares. O plano era procurá-la quando sozinha, longe das vistas do pastor, quando este estivesse cuidando dos rebanhos. Assim, Grande Medrosa estaria inteiramente em suas mãos. Ela não poderia ser levada pela força, especialmente de dia, quando muitos servos do pastor residentes na vila, por certo, correriam em seu socorro. Entretanto, conhecendo bem a timidez e a fraqueza de Grande Medrosa, seus parentes estavam certos de que todos eles juntos poderiam convencê-la a ir com eles à mansão do velho senhor Temor. Desta maneira, eles a teriam em seu poder. O velho senhor Temor, em pessoa,
também fazia parte do grupo, assegurando-lhe um tom paternal que estavam ali com a melhor das intenções. Ele conhecia as objeções dela quanto ao plano do casamento e esperava a oportunidade de vencê-la mediante a uma conversa a sós. Prometeu-lhe que, embora essa aliança fosse de grande importância para ele, ela poderia rejeitá-la, pois o enlace não seria realizado à força. Quando ele terminou de falar, todos os temores numa Babel começaram a discutir com ela os planos e fazer-lhe toda sorte de sugestões. Diziam-lhe que, de fato, ela se havia afastado dos parentes por longo tempo, por isso fazia ideia errada de seus sentimentos e de suas boas intenções. Talvez covardia não fosse tão gentil e atraente na aparência como um príncipe de conto de fadas, mas suas rudes maneiras poderiam desaparecer ao conhecer ele as doces e refinadas influências do casamento. As responsabilidades e alegrias da vida matrimonial alterariam, por certo, toda essa parte negativa do seu caráter e transformariam suas atitudes. Seria privilégio dela assistir a essas transformações que eles tanto almejavam, especialmente sendo ela o agente principal. O grupo todo falava e falava, enquanto a pobre jovem assentava-se assustada no meio deles, quase ignorando o que discutiam. Como eles esperavam, estavam já prestes a conduzi-la a um estado de confusão e medo. Parecia que eles logo a persuadiriam que era seu dever tentar a impossível tarefa de converter covardia em uma pessoa menos desagradável. De repente se calaram. Os temores haviam trancado cuidadosamente a porta do chalé, a fim de impedir que Grande Medrosa fugisse. Mas agora se ouvia distante um homem cantando uma canção, um dos cânticos do velho livro tão bem conhecido de Grande Medrosa. Então, pela janela, avistaram a figura do cantor, passando vagarosamente pela rua. Era o pastor, guiando seu rebanho às águas. As palavras soaram através da janela aberta, acompanhadas do balido suave dos cordeiros e ovelhas e do ruído de muitos pés empoeirados nas pegadas do pastor. Era como se todos os demais sons silenciassem enquanto o pastor a cantar passava nas proximidades do chalezinho. Dentro, o burburinho instantaneamente cessou, surgindo em seu lugar profundo silêncio. Esta era a canção. É a voz de meu amado, faz vibrar meu coração, vem saltando pelos montes, sobre os morros, que emoção. Como é forte o meu querido, mais veloz do que a gazela, ele acena para mim, através de uma janela. Levanta-me eleita, o meu convite aceita, pois o inverno já passou, a chuva está desfeita. Há flores sobre a terra, as rolas arrulhando, os pássaros cantando, chegou a primavera. A figueira dos seus pomos, nas videiras saltam flores, exalando seus aromas. Levanta e vem, exijo, formosa, humilde pomba. É certo que te escondas, se em tudo há regozijo? Teu rosto quero olhar, tua voz quero escutar. Cantares 2:8-14. Assentada no chalé, Grande Medrosa sabia, com dor cruciante, quase em agonia, que o pastor a chamava para acompanhá-lo às montanhas. Esse era o sinal secreto dado por ele, e ao ouvi-lo ela deveria estar pronta e sair imediatamente. Agora, aqui estava ela, fechada em sua própria casa, vigiada por seus parentes temores e incapaz de responder ao chamado do pastor, ou mesmo acenar-lhe, falar-lhe dos seus apuros ou pedir-lhe a ajuda de que necessitava. Houve, entretanto, um momento quando o canto começou e todos se calaram, que ela deveria ter aproveitado e chamado por ele, clamado por socorro. Ela não imaginava que os temores estavam aterrorizados, prendendo a respiração.
Ela não imaginava que, se tivesse gritado, eles teriam fugido. De qualquer modo, o medo deixou-a paralisada ao ponto de perder a oportunidade, e agora era tarde demais. No momento seguinte, ela sentiu a mão pesada do primo poltrão tapar-lhe fortemente a boca, enquanto outras mãos a agarravam com firmeza e a prendiam à cadeira. No meio desse silêncio, o pastor passou vagarosamente pelo chalé, perfeitamente visível pela janela, cantando a canção combinada, mas sem receber nenhuma resposta. Quando terminou de passar, quando as palavras de canção e o som dos passos do rebanho morreram à distância, a jovem desfaleceu. As mãos pesadas do primo, amordaçando-a, deixaram-na quase em estado de choque. Seus parentes poderiam ter aproveitado esse estado de inocência para levá-la dali. Mas havia muito movimento na rua, por ser a hora em que todos voltavam do trabalho. Seria inconveniente e perigoso sair com ela. Então, a família Temores decidiu permanecer no chalé até a noite, quando secretamente a levariam amordaçada. Depois de tudo planejado, deitaram grande medrosa para que aos poucos se recuperasse, enquanto tias e primas preparavam na cozinha algo que comer e beber. Os homens, assentados na saleta, fumavam. Desanimada, ficou de guarda a vítima semi-inconsciente no quarto. Lentamente, a pobre jovem recuperou os sentidos, mas, ao perceber a sua terrível situação, quase desmaiou de novo aterrorizada. Ela não se atreveu a gritar por socorro, porque os seus amigos ainda estavam fora, no trabalho. Estariam mesmo? Não. Era muito mais tarde do que ela imaginava, pois, de repente, ela ouviu a voz da senhora Valente, sua vizinha, do chalé ao lado. Ao ouvir a voz da amiga, ela se preparou para a última e desesperada tentativa de fuga. A prima desanimada, que não esperava aquele repentino movimento, não conseguiu evitar que Grande Medrosa saltasse da cama e gritasse pela janela o mais alto quanto o seu medo permitia. Dona Valente, ajude-me, socorro, rápido! Ao som do seu primeiro grito, a senhora Valente virou-se e avistou na janela o rosto pálido e aflito da amiga, que, assustada, agitava a mão pedindo ajuda. Num momento, o rosto desaparece da janela e a cortina se fecha. Fora o bastante para a senhora Valente, cujo nome a descrevia muito bem, dirigiu-se ao chalé da vizinha e tentou inutilmente abrir a porta, muito bem trancada. Depois foi à janela e viu o quarto de Grande Medrosa cheio dos parentes. A senhora Valente não era o tipo de mulher que se intimidava com o que ela chamava um pacote de irados temores. Introduzindo o rosto pela janela, ela ameaçou em voz alta: "Fora desta casa já, neste minuto todos vocês. Se não saírem em 3 segundos, eu chamarei o pastor. Este chalé pertence a ele, e nem queiram pensar no que lhes acontecerá se forem encontrados aqui." O efeito de suas palavras foi quase mágico. A porta, seguramente trancada, escancarou-se e os Temores todos saíram correndo, tropeçando uns nos outros, na ânsia de fugir. A senhora Valente sorriu vitoriosa ao observar tão ignominiosa fuga. Quando o último havia saído, ela entrou. Grande Medrosa parecia trespassada de angústia e medo. Aos poucos, a senhora Valente ficou sabendo do plano que os parentes de Grande Medrosa tinham de raptá-la ao escurecer. A senhora Valente, que desconhecia o medo, afugentara os temores com um simples erguer de mão. Ela se sentiu inclinada a tratar com severidade a tola menina, por ter se deixado levar por seus parentes e ter caído nas garras deles. Mas, ao olhar para aquele rostinho pálido de olhos assustados e corpinho trêmulo, ela compreendeu. Que adiantaria a censura? Ela não pode agir, coitadinha. Ela mesma é um deles e traz o medo em seu próprio sangue. E quando o inimigo está dentro de nós, há pouca esperança de vitória. Acho que ninguém mais, a não ser o próprio pastor,
poderá realmente ajudá-la. Então, em vez de repreender, ela acariciou a trêmula menina e disse-lhe com toda a bondade de seu coração maternal: Agora, minha querida, enquanto se refaz do susto, vou à cozinha preparar uma xícara de chá para nós. Você se sentirá melhor depois. Ao chegar à cozinha e ver a mesa de refeições já posta e abandonada pelos indesejáveis visitantes, a senhora Valente exclamou: Ora, veja, se eles não tivessem estado aqui, não teríamos a chaleira com água fervendo. E acrescentou indignada: Que bando de gaviões! E sorriu, ao lembrar-se da maneira como todos fugiram diante de seus olhos. Depois que tomaram o chá e a senhora Valente retirou os últimos vestígios dos indesejáveis invasores, Grande Medrosa estava quase completamente recuperada. A noite já havia caído e era muito tarde para ir ao lago encontrar-se com o pastor e explicar-lhe o motivo pelo qual ela não havia atendido ao seu chamado. Seria melhor esperar o amanhecer. Assim, por sugestão da senhora Valente, Grande Medrosa, que estava exausta, foi direto para a cama. A vizinha, sentindo-a a salvo, beijou-a carinhosamente, oferecendo-se para dormir ali naquela noite. Mas a jovem, sabendo que a família da amiga esperava em casa, recusou e agradeceu o bondoso oferecimento. Mesmo assim, antes de sair, a senhora Valente colocou uma campainha ao lado da cama da jovem, pedindo-lhe que a usasse no caso de alguém perturbá-la. A família Valente viria rápido em seu socorro. Então a amiga se retirou, deixando Grande Medrosa sozinha em seu chalé.